Eu vou dar alguma introdução para vocês, só para que a gente possa, antes de entrar no tema propriamente dito, por que nós devemos estudar os finais dos tempos? Por que nós precisamos compreender as profecias dos últimos dias? Queridos, primeiro, porque a geração que vai enfrentar os últimos dias, ou a geração que vai ensinar a geração dos últimos dias, será a geração mais dramática de toda a história. Houveram 3 gerações dramáticas em toda a história da Bíblia. A primeira geração foi a geração de Moisés, porque foi a geração que experimentou os juízos de Deus nas 10 pragas do Egito. Quando você lê que Deus acabou dando um juízo ao Egito, o que aconteceu? Os israelitas estavam lá, sim ou não? Eles experimentaram as pragas das rãs, dos piolhos, do rio de sangue, eles experimentaram todas as pragas, mas quando aconteceu a ira de Deus sobre o povo do Egito, o que aconteceu? Deus protegeu aquele povo. Então, essa geração dramática de Moisés, Deus tirou no último momento o povo da ira, aonde os primogênitos foram mortos, e Deus então saca esse povo naquele momento, protege eles, e eles passam para a terra prometida. Depois nós vemos uma outra geração mais dramática, que foi a geração da igreja primitiva. Eles acreditaram na palavra, eles acreditaram no Messias, e eles morreram pelo Messias. Eles se sacrificaram pelo Messias, os mártires da igreja primitiva, os rios de sangue e a exposição pública nos coliseus romanos. Por quê? Porque a igreja decidiu se opor a tudo aquilo que não era a respeito de Jesus, e eles foram então expostos a todo tipo de martírio. Eles foram degolados, eles foram colocados para ser um espetáculo público. E a geração mais dramática que vai acontecer vai ser a geração dos últimos dias. Lembra, a primeira geração experimentou os milagres mais poderosos de Deus, a geração de Moisés. Eles experimentaram o monte fumegando, eles viram Moisés trazendo as tábuas da lei, eles experimentaram coisas que nenhuma outra geração experimentou, porque a geração mais dramática experimenta poder sobrenatural mais dramático. Lembra a segunda geração, a geração da igreja primitiva? Eles tiveram a exposição e o espetáculo público, morrendo e sendo martirizados de uma forma dramática, mas eles experimentaram os milagres mais poderosos, os milagres mais incríveis. Eles viram mortos ressuscitarem. A igreja até agora não experimentou o mover que a igreja primitiva experimentou. E a geração dos últimos dias, a palavra de Deus diz que será perseguida, haverá a manifestação do iníquo, que é o anticristo. É uma geração que vai ser a geração mais sofredora, mais do que a geração de Moisés e mais do que a geração da igreja primitiva. Se tudo aquilo que a terra viu acontecer na geração de Moisés e na igreja primitiva, a geração dos últimos dias será ainda mais dramático. Por quê? Porque a manifestação do poder das trevas será tão forte, mas ao mesmo tempo, a manifestação de Deus, nem na época de Moisés, nem na época da igreja primitiva, se viu algo que vai acontecer na época do final dos tempos. Será poderoso. Por isso que a igreja precisa estar preparada, por isso nós precisamos compreender sobre o final dos tempos, porque essa geração será uma geração dramática. E eu fico imaginando o que será dos nossos filhos, e o que será da igreja, se a igreja não compreender que a geração dos últimos dias é uma geração que precisa estar preparada para o martírio, de, se necessário for, uma exposição pública, se necessário for morrer pelo Evangelho, morrerá pelo Evangelho, porque está experimentando o poder sobrenatural.
porque está havendo manifestação sobrenatural. Então é por isso que é importante nós estudarmos o final dos tempos. Uma segunda coisa que é importante nós estudarmos o final dos tempos. Por quê? Porque Jesus vai manifestar o coração dele como nunca antes. Nem como quando ele esteve na primeira vinda, ele manifestou tanto o coração dele como nos últimos dias. Ele vai manifestar a igreja, será uma igreja que vai amar. O primeiro mandamento, Deus sobre todas as coisas, vai ser o principal, porque uma igreja que não conhecer o coração de Jesus, vai se ofender com ele, quando algumas manifestações da parte dele, que Apocalipse coloca, acontecerem, a igreja vai dizer, um Deus de misericórdia, tratando dessa forma os seus filhos, um Deus de misericórdia, deixando o seu povo passar por isso. O que seria se o povo de Deus olhasse para as 9 pragas no Egito e se ofendessem com Deus? Eles não estariam na terra prometida. O que seria se a igreja primitiva se ofendesse com Deus quando estivessem vendo os seus amigos, os seus filhos, os seus pais sendo expostos nos coliseus e sendo martirizados por amor a Cristo? Se eles se ofendessem com Deus, o evangelho não teria chegado até nós. Por isso a geração dos últimos dias vai precisar conhecer o coração de Jesus, e Jesus vai manifestar o coração dele, um coração de misericórdia, um coração de amor, um coração que nós seremos fascinados. E é por isso, queridos, que nós temos a obrigação como pais, e eu vejo alguns adolescentes, eu vejo alguns pré-adolescentes aqui aprendendo sobre isso, e eu vejo o quanto é importante, porque é uma geração que vai conhecer Jesus o que jamais a outra geração conheceu. Vai experimentar poder sobrenatural, vai ser fascinado por Jesus, porque os últimos dias serão uma guerra de adoração. Será uma guerra tão profunda de adoração. Em outras palavras, a geração dos últimos dias vai ser uma geração que o livro de Apocalipse vai ser descortinado na frente dessa geração. O que nós temos aprendido, e eu não fiz isso com Mateus por pura ignorância espiritual, mas fiz isso com Murilo. O Murilo, ele, desde pequenino, nós entendemos que ele precisava ler Apocalipse sem medo do Apocalipse. Até porque o Apocalipse, veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, olha lá o que está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o que tem o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é uma revelação de quem? De quem é a revelação do livro de Apocalipse? É da besta? É a revelação do anticristo? É a revelação da ira de Deus? É a revelação das taças, dos cavaleiros? É a revelação da perseguição? Não. O livro de Apocalipse inteiro é a revelação de Jesus Cristo. Você encontra Jesus Cristo por todo o livro de Apocalipse. É a coisa mais linda você olhar, e nós ensinamos o Murilo, não busque a besta, não busque o anticristo, não busque a perseguição, busque Jesus em Apocalipse. Em cada momento, veja o coração de Jesus. E o Murilo disse para mim, pai, eu acho que eu já li Apocalipse 5 vezes. Porque todos os dias ele lê um salmo, ele lê um capítulo do Novo Testamento e um Apocalipse. Ele é apaixonado pelo livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele aprendeu que o livro de Apocalipse não é um livro que a gente tem que temer. O livro de Apocalipse é um livro de revelação de Jesus. Então você olha para o livro de Apocalipse e você toma aquele livro dizendo, puxa, onde eu vejo Jesus aqui? Onde está o coração de Jesus aqui? E para quem é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse Deus deu para quem? Para os seus servos. O livro de Apocalipse é para a igreja. O livro de Apocalipse é para os seus servos. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse revelam quem Jesus
É, a beleza de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus sobre a igreja. Então, compreendendo essas verdades, primeiro, por que nós temos ou precisamos estudar sobre a volta de Jesus, eu quero compartilhar com vocês, especialmente sobre algumas crenças sobre a volta de Jesus. Queridos, antes de nós entrarmos profundo no tema propriamente da linha cronológica sobre a volta de Jesus, a gente precisa entender uma coisa. Há muitas linhas e interpretações a respeito da volta de Jesus. Existem linhas que acreditam em um rapto ou um arrebatamento antes da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação. E eu vou falar sobre essas três linhas teológicas para vocês, para que vocês possam ter uma informação básica. Mas existe uma coisa que todas as linhas teológicas acreditam. A primeira coisa que toda linha teológica acredita é que está chegando um momento de grande tribulação sobre a terra. Pastor, mas isso, a igreja primitiva pensava que estava perto a volta de Jesus e que eles estavam enfrentando a grande tribulação. Não. O apóstolo Paulo envia uma carta à igreja de Tessalônica, que era uma igreja que estava muito preocupada com a volta de Jesus. Alguns inclusive estavam achando que Jesus já tinha voltado, e ele escreve a famosa carta aos Tessalonicenses dizendo: gente, não sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram. E eu vou falar com vocês na próxima semana. Quando ele escreve a carta aos Tessalônicos, ele diz assim: ei, gente, vocês precisam entender isso. Jesus ainda não voltou, não é a hora dele voltar, sinais precisarão acontecer, vocês vão discernir esses sinais, não será às escuras. Você não precisa ficar preocupado de que Jesus pode voltar amanhã, porque alguns sinais demonstrarão que ele não pode voltar amanhã, então tenham esperança. E é por isso que algumas pessoas têm a crença de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E eles vivem nessa expectativa, até com medo da volta de Jesus, que, meu Deus, se eu pecar, ele pode voltar agora e eu estiver em pecado. E ele volta e eu fico. Primeiro, essa pessoa não conheceu o coração de Jesus. E eu vou ser bem sincero, queridos, eu segui essa crença por muito tempo, por pura ignorância, por só reproduzir o que eu ouvia e não aquilo que estava na palavra de Deus. Porque muitas crenças, muitas teorias e muitas heresias acontecem porque as pessoas ouvem de um homem que tem uma interpretação pessoal daquilo e acaba guiando a sua fé baseado na interpretação pessoal. E quando eu encontrei um grupo de pessoas que dizia: examine a palavra, examine a Bíblia, vai fundo na palavra de Deus, foi confrontando com algumas crenças que me faziam acreditar que eu tinha que andar na linha, porque se Jesus voltasse eu ia ficar, e daí eu ia passar na tribulação, porque só os salvos iam subir para a eternidade. E quando eu comecei a ler Mateus 24, que é o que nós vamos ler hoje, e vamos estudar Mateus 24 hoje, eu percebi Jesus falando outra coisa. Então é importante que nós tenhamos clareza. Haverá um período de grande tribulação sobre a terra e todas as linhas acreditam nesse período de grande tribulação. Alguns, e as três principais linhas, acreditam que esse período será um período de 7 anos, e outros acreditam que esse período já está acontecendo. A segunda coisa que todas as linhas sobre a volta de Jesus acreditam é que depois da tribulação, Cristo vai voltar. Essa é uma linha comum, porque você não tem como tirar isso da palavra de Deus, e nós vamos entrar nisso. E depois é que haverá um arrebatamento. O que é um arrebatamento? O arrebatamento é um rapto, onde a igreja vai ser raptada por Deus,
os santos, aqueles que andarem em santidade, aqueles que viverem segundo o padrão da palavra de Deus, vão ser raptados, ou seja, vão ser tirados dessa terra. Todas as linhas acreditam, porque a palavra de Deus diz isso. Mas o ponto mais nevrálgico de todas as linhas não é sobre se haverá tribulação. O ponto mais nevrálgico não vai ser quanto tempo essa tribulação vai durar, mas é em que momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E é nisso que nós vamos nos deter nas próximas 3 semanas. Nós vamos entrar em uma linha cronológica que a nossa equipe preparou para vocês. Então eu vou pedir para eles apagarem as luzes e vocês podem tirar a foto só do projetor. Então, Júlio, só tira um segundinho para que vocês possam tirar uma foto do projetor e terem com vocês isso. Esses serão os textos que nós vamos usar durante todo o nosso estudo. Tem que apagar mais. Apaga mais as luzes, faz favor. Eu acho que a equipe da iluminação foi tomar um cafezinho. Sério mesmo, que eu acho que não tem ninguém lá, eu percebi isso. Obrigado. Tá vendo? Santo varão. Melhorou assim, gente? Perfeito. Muito bom. É muito importante que você acompanhe. Eu já vou fazer isso agora, porque eu vou entrar. Pode colocar, Júlio, por gentileza. Eu vou fazer isso agora só para que vocês possam acompanhar melhor a aula nas próximas semanas. Vou dar uma tarefa de casa para vocês, onde diz plano escatológico. Escatologia é o estudo do final dos tempos. Logia, estudo. Escato, que é uma palavra grega, final dos tempos. Então, é o estudo do final dos tempos. Gente, eu gostaria muito que vocês lessem essa semana aí, para que vocês possam ter um pouquinho de amparo bíblico para as aulas, que vocês lessem Mateus 24, nós vamos ler ele inteiro hoje, Daniel 7, Daniel 9, porque Jesus menciona em Mateus 24, Daniel, 1 Coríntios 15, os 4 capítulos de Tessalonicenses e os capítulos de 2 Tessalonicenses e o livro de Apocalipse. Então, se você puder parar toda e qualquer leitura e você se aplicar nesses textos durante os próximos dias, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito mais proveitosa para você. Alguns vão vir e vão receber o que eu vou estar falando, vão ter algumas curiosidades, mas alguns que lerem esses textos, a hora que eu estiver falando, o Espírito Santo vai dizer para você, puxa, tá vendo? É isso mesmo. Então fica muito mais fácil a respeito disso. Então, pode acender para mim novamente as luzes da igreja, para que eles possam anotar e assim a gente poder ter esse ambiente um pouquinho mais claro para vocês anotarem. Eu falei para vocês que tem então 3 linhas sobre a volta de Jesus. Queridos, para que vocês possam entender, essas linhas acreditam a respeito da grande tribulação, eles acreditam que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, ou parte da grande tribulação, que é um período específico de 7 anos, que vai ser o pior período de todas as eras da igreja. Nem Moisés, lembra que eu falei no começo, nem a igreja primitiva experimentou tribulação como aquela. Serão piores do que nos dias de Noé. Haverá uma inclinação do coração do homem para uma perversidade terrível. E além da perversidade do coração do homem, vai se manifestar o anticristo, que vai operar no poder de Satanás. Será um período terrível, mas para que a gente entre para saber sobre isso, é importante entender as 3 linhas teológicas. A primeira linha teológica se chama pré-tribulacionista. Diga comigo, pré-tribulacionista. Essa linha teológica acredita que Jesus vai voltar em 2 períodos. Um período, Jesus volta antes da grande tribulação. Então, por exemplo, começa a grande tribulação, esse período de 7 anos, o período mais terrível de toda a história.
Essa linha teológica, que é a linha mais famosa que existe, ela acredita que Jesus volta antes do período de 7 anos, arrebata a igreja, somente os salvos, santos, ela arrebata a igreja e fica num período de 7 anos com Jesus no céu, enquanto aqui na terra está havendo o período da grande tribulação, e no final do período da grande tribulação, os salvos em Cristo, que estão com ele 7 anos lá, voltam com ele para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então essa linha se chama pré-tribulacionista, porque eles acreditam que Jesus volta numa volta invisível, somente para a igreja arrebatada, e é por isso que você vê naqueles filmes de Hollywood, o que acontece? Deixados para trás, o último filme que acho que foi o Apocalipse, do Nicolas Cage, que eles fizeram o quê? E essa é uma crença quase que está no YouTube, e a gente vê as pessoas tendo revelação, dizendo: eu sonhei essa noite, igreja, Jesus vai voltar e você vai ficar, e a gente vê essas revelações que acontecem por aí, que acontece o quê, gente? De repente, vocês já viram esse tipo de vídeo? A igreja está reunida e de repente a igreja está reunida e de repente alguns somem. A roupa desaparece, não é? Só fica a roupa. E geralmente quem fica é quem? O pastor. É impressionante que na maioria o pastor fica. Eu fico abismado com isso. De repente o pastor vira, a igreja não está mais, ele diz: eu fico. A maioria parece que o pastor fica. Então essa linha diz o quê? Que Jesus volta antes da grande tribulação somente para os salvos, e aqueles que estão com a vida mais ou menos não sobem. Tem um período de 7 anos de segunda chance aqui na terra. Essa linha, na verdade, ela nasceu em 1830, com uma profetisa chamada Dorothy, deixa eu pegar o nome dela correto aqui, porque Margaret MacDonald. E ela, em 1830, teve uma revelação, e essa revelação foi muito, se expandiu na época, porque um avivamento estava varrendo a terra, não tinha se ouvido antes sobre essa possibilidade, e existe muita coerência em alguns textos que eles aplicam nessa linha teológica. Porque eu quero lembrar você que todas as linhas teológicas têm muita coerência. O que nós vamos explicar para vocês é a linha que nós entendemos que se aplica melhor com a nossa realidade espiritual, com o nosso entendimento da palavra de Deus. Eu gosto muito da pessoa que mais me mentoria nessa área sobre a volta de Jesus, através dos seus livros, não pessoalmente, através dos seus livros, através das suas pregações, é o Mike Bickle da Sala de Oração, da Sala Internacional de Oração. E Mike Bickle, ele é a pessoa mais amorosa para falar sobre a volta de Jesus, porque ele tem 40 anos de estudo sobre a volta de Jesus. Ele realmente tem algumas opiniões até um pouco radicais a respeito da volta de Jesus, o que pessoalmente eu não acredito como ele, mas eu entendo que ele tem um amor para falar, porque ele diz assim, na maioria dos seus escritos e nas suas pregações. O Mateus esteve lá por 2 anos ouvindo ele, toda sexta-feira ele pregava sobre a volta de Jesus, e o Mateus diz: pai, é incrível, porque esse homem tem tanto conhecimento, tem tanta verdade, e ele prega toda sexta-feira sobre a volta de Jesus. E a maioria das pessoas dos Estados Unidos vão lá para ouvi-lo, e muitos para se opor a ele, especialmente quem acredita no pré-tribulacionismo, porque eles não podem acreditar que Mike Bickle não acredita dessa forma. E Mike Bickle diz: todas as vezes que alguém se opõe até violentamente contra ele, ele diz: irmão, se você crê dessa forma, mantenha o teu coração nesse lugar, porque não vai te fazer mal crer diferente ou crer dessa forma. Isso não vai mudar em nada a sua vida. Ele é amoroso para compartilhar sobre isso. Ele não entra em discussão, ele ensina o que ele crê, mas ele não entra em discussões para ofender o outro. Primeira coisa, gente, que eu quero deixar claro para vocês: tudo que você aprender aqui não é para você dizer para o outro, eu sei mais, ou quando alguém vem com uma linha diferente, você diz, não é isso. Deixa pensar daquele jeito, a não ser que a pessoa realmente queira aprender.
Se essa pessoa quer aprender, ok, você pode dizer em amor, eu penso assim. É óbvio, aqui, para explicar e ensinar para vocês, eu estou no meu púlpito, eu vou defender aquilo que eu creio, então eu preciso ser um pouquinho mais enfático. Mas eu não faço isso. Esses dias eu sentei em um casamento e uma pessoa começou a falar sobre algumas coisas que totalmente diferente daquilo que nós cremos, desde as ofertas, dízimos, até sobre a volta de Jesus. E ele tinha um conhecimento incrível da palavra de Deus. E eu olhei para ele e disse assim, puxa, olha querido, que bonito você ter esse amor por conhecer da palavra de Deus. Se você crê assim, mantenha o teu coração nesse lugar. O que eu creio diferente de você não vai me separar de você. Eu não vou deixar a forma que eu penso, mas não vou criticar você pela forma que você pensa. Olhei para o noivo que estava sentado na mesa e disse assim, como que você vai fazer para ir lá em Buenos Aires? Vai ser muito legal, você vai ver um tango lá? O cara ficou olhando para mim do tipo, eu queria brigar mais, eu queria discutir mais. Não vale a pena, não vale a pena, amém? Então, você não está vindo aqui receber informação para isso. E essa menina, e foi altamente difundido essa crença de que Jesus volta de uma forma secreta antes da tribulação e depois ele retorna com a igreja depois da grande tribulação. Mas essa linha, particularmente por muito tempo, porque era a linha mais difundida no Brasil e nos Estados Unidos e em todas as nações, nasceu em 1830, como eu disse para vocês. Hollywood ama essa linha porque é uma linha bem dramática. Inclusive alguns pregadores dessa linha dizem que algumas agências de aviação, eles acreditam tanto nisso que eles colocam 2 pilotos, um crente e um incrédulo, porque se houver o arrebatamento, o avião não cai, né? Porque daí o outro pode assumir. Mas daí a pessoa tem que ter certeza que o crente, tem que fazer um contrato para o crente não evangelizar o incrédulo, porque se evangeliza, está frito, o avião cai do mesmo jeito. Nós vamos ter que encontrar na palavra de Deus. E eu quero conduzir vocês na palavra de Deus. Eu quero que vocês tenham um julgamento muito severo de tudo que eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês estejam indo para a palavra de Deus. Eu não quero que vocês engulam com farinha. Eu não quero que vocês recebam isso e vocês digam, ok, meu pastor está falando, eu amo meu pastor, e olha, se ele está falando, está falado. Eu quero que você vá para a palavra de Deus. Eu quero que você realmente, pegue essa pérola da palavra de Deus e você minere como você minera pedras preciosas, amém, gente? A segunda linha acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, por isso o nome dessa linha é mesotribulacionista, porque ela acredita que 3 anos e meio, porque serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de profunda tribulação, por isso que eles dividem grande tribulação e grande tribulação. São 7 anos divididos nos primeiros 3 anos e meio de reino de paz, a manifestação do anticristo para seduzir até os escolhidos, aonde vai haver prosperidade sem precedente, e eu vou falar com vocês mais à frente sobre isso. Então essa linha acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Então 3 anos e meio de paz, quando realmente o negócio começar a ficar feio aqui na terra, Jesus volta e arrebata a igreja. E Jesus então volta numa segunda vez no final dos 3 anos e meio, no final dos 7 mais 3 anos e meio que a igreja foi arrebatada. E há uma linha chamada pós-tribulacionista histórica, que é a linha que a igreja primitiva veio divulgando desde os pais da fé, e que foi ensinada durante todas as eras, mas perdeu o seu valor quando a linha da pré-tribulacionista começou a ser ensinada. Então essa linha Jesus volta uma única vez no final da grande tribulação. A igreja vai passar por toda a grande tribulação. Não há 2 voltas de Jesus, porque nós não encontramos na palavra de Deus. Essa é a linha que nós acreditamos, é a linha que Jesus volta depois dos 7 anos da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação,
A igreja vai passar gloriosa durante a grande tribulação. A igreja vai passar por um processo de manifestar a glória de Deus no meio do maior caos, como foi no Egito, como eu expliquei para vocês. Lembra? 9 pragas, o povo de Deus lá. A igreja primitiva, momento de maior tribulação, o povo de Deus lá, fazendo o quê? Dando o seu testemunho. Essa linha teológica do pós-tribulacionismo histórico acredita que se a igreja não é capaz de manifestar a glória durante a grande tribulação, se a igreja não é capaz de evangelizar Israel durante a grande tribulação, se a igreja não é capaz de fazer isso, muito menos os mornos espirituais, porque dentro dessa linha não há lógica de compreensão se Jesus arrebata a igreja, escuta isso, antes da grande tribulação. Lembra da primeira linha teológica? Arrebata a igreja antes da grande tribulação. Quem fica aqui? Os crentes infiéis. Os crentes que não foram capazes de honrar a Deus no período da graça. O pastor, que era um falso pastor, que ao ponto de ficar enquanto a igreja subia. Você acha que esse povo morno vai dar conta de testemunhar sobre Jesus na grande tribulação? Não tem lógica, gente. Se eles não foram capazes de serem fiéis no período em que graça era manifesta, Espírito Santo derramando os dons tremendos, eles não foram capazes de manifestar Jesus. Quem disse que eles iriam manifestar Jesus no período da grande tribulação? E é por isso que nós acreditamos que Jesus vai voltar uma única vez, porque nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia que a volta de Jesus é dividida em 2 tempos. Em todo o período, nós vemos Jesus dizendo, eu voltarei uma única vez. Não há espaço para uma segunda interpretação. Apesar, volto a dizer, que existem muitos pontos que são fortes nessas outras linhas, mas eu vou mostrar para vocês como a palavra de Deus nos dá amparo mais do que suficiente para a gente acreditar nisso. Então nós acreditamos que Jesus volta uma única vez, arrebata a igreja e reina, e daí entra como todos os outros acreditam, porque o reinado de Jesus vai ser aqui na terra, com todos os salvos aqui nessa terra. E é por isso quando nós cantamos sobre eu vou morar no céu, isso é muito lindo, mas na verdade a nossa morada vai ser aqui na terra por 1000 anos, e depois haverá um lugar onde haverá o céu, que vai ser o lugar onde Deus realmente vai estar, a glória de Deus com o seu povo, mas a terra vai continuar sendo como no início, no Jardim do Éden, uma terra perfeita, maravilhosa, incrível, com tecnologia avançada, todo o plano de Deus, o eterno plano de Deus para nós. Amém? Então, dei a explicação sobre isso. Eu sei que eu coloquei muitos pontos para vocês, que eu vou explicar em detalhes nesse processo, mas eu precisava explicar como cada linha teológica eles acreditam. Amém? Então, se alguém perguntar para você qual é a linha teológica que a Vida Plena acredita sobre a volta de Jesus, nós acreditamos Jesus vai voltar depois da tribulação, porque nós somos pós-tribulacionistas históricos. Amém? Nós temos ensinado isso já há 4 anos nos nossos treinamentos de discípulos, e nós decidimos abrir agora para a igreja, mas para você ter uma ideia como isso é um assunto que ainda não é tão relevante, porque olha a quantidade de pessoas numa igreja que tem quase 5 cultos no final de semana, adolescentes na sexta, jovens no sábado e 3 cultos no domingo. Então, para que a gente possa entender bem, nós precisamos ouvir Jesus. É Jesus que a gente tem que ouvir, sim ou não? Porque Apocalipse é Jesus falando, e os evangelhos é Jesus falando através da boca dos escritores. E Jesus fala sobre a sua volta. E o capítulo sobre a volta de Jesus é Mateus 24. Vamos para Mateus 24. Se você não está com a linguagem na Bíblia NVI, eu vou pedir para que você, então, acompanhe aqui, ou acompanhe na sua linguagem mesmo. Aqui talvez seja um pouquinho mais fácil para isso.
Eu vou fazer algumas paradas estratégicas nessa leitura. Talvez para vocês não vão conseguir ver isso, está muito distante. Mas eu tenho o hábito de fazer na minha Bíblia, especialmente algumas questões que são mais cronológicas. Vocês não vão conseguir ver, né, gente? Impossível. Ok, mas Mateus 24 para mim é tão claro que eu coloquei 19 pontos que estão dentro desse Mateus 24. Eu aconselho você a pegar Mateus 24 na sua casa e ler ele 2, 3, 4 vezes. Mateus 24, toda vez que eu leio ele, Jesus revela algo novo. Mas eu não mudo a sequência, eu tento colocar sequência diferente, mas eu não consigo mudar essa sequência. Então eu consigo olhar para Mateus 24 numa sequência clara daquilo que Jesus está falando. Quem sabe, depois de você ouvir essa aula, você talvez seja um pouquinho mais... Você seja até mais programático do que eu, sistemático do que eu, e alguns de vocês realmente são até muito mais lógicos do que eu, porque eu sou um sanguíneo meio assim, sem muita lógica, mas pegue Mateus 24 e escreva. Puxa, como que acontece? E vai estudando Mateus 24. Então vamos para Mateus 24, capítulo 1. O tema aqui na NVI diz: o sinal do fim dos tempos. Nós vemos que Jesus menciona isso, e o escritor Marcos, no capítulo 13 também coloca, e Lucas capítulo 21 também coloca isso. Vamos juntos, amém? Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Com quem Jesus estava, gente? Com os discípulos. Então nós precisamos entender que algumas coisas nos evangelhos têm a ver com o povo de Israel. Algumas coisas Deus está falando com as nações que vão receber o evangelho depois. Mas aqui é uma palavra de Jesus para quem? Para a igreja, para os discípulos, para a igreja apostólica. Nós vamos entender que tudo que está aqui tem a ver com a igreja apostólica, com a igreja de Jesus. Por isso, ele estava mostrando o templo. Que templo era esse? Era o templo de Salomão? Não. Era o templo que havia sido destruído e reconstruído. Era o templo que o povo, quando Ageu, ele profetiza e chama o povo a contribuir para a construção do templo. Ele diz assim: gente, vocês estão morando em finas casas e o meu templo está derrubado. O templo foi reconstruído quando Neemias e Esdras voltam, e Neemias chora olhando, não havia templo e nem muros, e eles começam a reconstruir os muros, e depois então Deus dá condições para eles reconstruírem o templo. O templo reconstruído não chegou nem perto da glória do primeiro. Prova disso que havia uma palavra profética dizendo: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas no livro de Esdras, quando os mais velhos olharam para o templo reconstruído, eles choraram, e eles falaram: onde está a glória de Israel? Porque ele não chegava nem perto da riqueza, da beleza do templo de Salomão. E eles adoravam naquele templo, eles estavam felizes porque eles tinham aquele templo. O templo está no Monte das Oliveiras. O templo hoje não está mais lá. A única coisa que sobrou desse templo foram os muros, que hoje eles chamam Muro das Lamentações, lá em Israel. Mas Jesus estava mostrando o templo, porque o templo, ainda quando Jesus chama os seus discípulos e mostra, não era o templo de Salomão, era esse templo que não tinha toda a glória do templo de Salomão, e Jesus está andando com seus discípulos, falando com eles. E olha o que Jesus fala, ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Jesus está olhando para aquele lugar, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês percebam uma coisa. Esse templo que vocês estão vendo não ficará de pé. Era impossível isso, pensar nisso naquela época. Mas o que acontece? Jesus morre, ressuscita,
E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele invade na Grande Cruzada, ele invade Israel, e nessa invasão ele vem com todo o seu exército romano, e a primeira coisa que eles fazem, porque havia tanta riqueza no meio das pedras do templo, o templo era feito de pedra, e o povo de Israel, para derramar um pouquinho de glória sobre aquele lugar, deram ouro, e colocaram ouro entre as pedras do templo. Então você imagina uma coisa, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Os anos passam, no ano 70 depois de Cristo, general Tito entra e ele diz, gente, há uma riqueza em Israel, e a riqueza está no templo. E os soldados do general Tito, eles começam a tirar pedra sobre pedra, para tirar as riquezas que estavam no templo. E no ano 70 se cumpre essa profecia, de que o povo de Israel é disperso sobre toda a terra. Então a diáspora, eles fogem por conta daquela situação, e eles acabam se tornando as pessoas que vão para as nações, e os judeus em todas as nações, e o templo, que era a maior glória de Israel, esse templo se torna nada. A palavra de Jesus se cumpre ali, não ficará pedra sobre pedra. Então essa parte, se você quiser colocar, já se cumpriu. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando, diga comigo, quando? A primeira pergunta que os discípulos fazem é, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Então, Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, e eles estão então perguntando para Jesus, Jesus, nós queremos saber, quando acontecerão essas coisas? A segunda pergunta que eles fazem, Senhor, qual será o sinal da sua vinda? Segunda pergunta, qual será o sinal da sua vinda? E uma terceira pergunta, Senhor, qual será o sinal do fim dos tempos? É só fazer interpretação simples de texto. Eles estão perguntando para Jesus, Jesus, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do final dos tempos? E Jesus, em Mateus 24, responde essas perguntas. Quando vão acontecer essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Até aqui vocês estão bem, gente? Então no versículo 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Então Jesus está dizendo para vocês, gente, cuidado com os rumores, cuidado com aquela coisa que vão dizer, olha, Jesus está ali, olha, o Cristo está ali. Ele diz, isso serão só rumores. Eu vou dar para vocês como vocês podem interpretar a minha vinda. E Jesus continua dizendo, no versículo 6, versículo 7, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O início das dores. Existem coisas que se manifestam e começam a se tornar o início das dores. Querido, só para que a gente possa interpretar bem isso, quando Jesus está falando, Ele está falando em um ambiente global. Pastor, terremotos, e depois você vai ver um pouquinho aqui na frente, fome, pestes, sempre houveram. Sempre teve esse tipo de coisa. Como discernir que essas coisas estão acontecendo justamente nessa geração? Pastor, me diga uma coisa, a igreja primitiva não caminhava e não cultuava e não amava a Deus nessa expectativa de que Jesus podia voltar a qualquer momento? Sim, eles viviam uma vida como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, mas eles sabiam que alguns sinais precisavam acontecer antes de qualquer momento. E é por isso que eles tinham interpretação
clara daquilo que estava acontecendo diante de Deus. E você vai ler, eu vou mostrar para vocês quando Paulo escreve a carta às igrejas, porque uma carta era escrita para uma igreja, mas ela era lida nessa igreja e depois ela rodava por todas as igrejas que o apóstolo Paulo liderava. Eu expliquei isso para quem veio na aula sobre Apocalipse, que a carta era dada a uma igreja, mas ela rodava em várias igrejas, porque não era uma carta específica para os Efésios, para os Tessalônicos, para os Coríntios. Era uma carta destinada àquela igreja que rodava em outras igrejas também. Veja lá, versículo 8: tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, então ele está falando sobre um tempo específico. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, aqui é um ambiente global onde Jesus está dizendo, gente, haverá uma grande apostasia, haverá um movimento muito maior do que apenas situações isoladas. Esse tipo de ambiente vai ser um ambiente generalizado, e ele continua colocando aqui, especialmente no versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele está montando uma linha cronológica. Depois você vai poder pegar isso e ler mais uma vez na sua casa, porque nós vamos introduzir Mateus 24 hoje, e nós vamos trabalhar nele durante essas próximas 2 semanas. Jesus está montando uma linha cronológica. Ele está dizendo, gente, eu quero que vocês tenham clareza sobre aquilo que vocês vão experimentar. O início das dores será um momento em que haverá esse ambiente global de apostasia, vai se manifestar muitas situações em que vocês precisam ficar atentos, e quando você entender isso, as pessoas que forem fiéis até o fim, elas serão salvas. Quem será salvo? Quem perseverar até o... Porque Jesus vai dizer quando será o fim. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Jesus está dizendo, quem perseverar até o... E quando ele explica quando vai acontecer o fim, a gente precisa entender isso. É quem perseverar até o fim. Vamos prosseguir lá, gente. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Jesus está começando a dizer, gente, algumas coisas vão acontecer a nível global. E esse período que vai se aproximar do fim, alguns sinais vão acontecer. E ele começa a demonstrar os sinais disso. E um dos sinais é que o evangelho será pregado em todas as nações. Quem não conhece, quem não teve oportunidade, aonde o evangelho não chegou, e é por isso, queridos, que eu tenho orado tanto, eu tenho clamado a Deus, para que Deus prospere essa casa, para que milionários venham para essa casa, para que a gente possa não ter recurso para construir templo. Eu sei que templo é importante, porque quando você tem um bom templo, as pessoas vêm, e quando elas chegam, delas são transformadas, elas chegam orgulhosas, elas chegam para frequentar uma igreja, e de repente elas são transformadas, e elas colocam recursos delas, para que a igreja possa usar como missões. E eu sei que Deus vai levantar milionários e missionários para o campo dos últimos dias. E eu sei que os nossos filhos terão paixão pelo coração de Jesus, e eles ouvirão, não, eu vou morrer por Jesus, lá no Afeganistão, lá nessa ilha que o evangelho não chegou. Amém? Então, eu creio que Deus vai levantar muitos milionários nos últimos dias. A igreja vai ser poderosa para pregar o evangelho, porque Jesus disse, gente, o fim não virá até que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo
como testemunho a todas as nações. E então, o que acontecerá? Virá o fim. Um dos sinais do fim será o avivamento dos últimos dias. Você sabe por que a nossa sala de oração ora pelo menos 2 vezes por semana pelo avivamento? Porque nós entendemos que enquanto o último avivamento não chegar, Jesus não pode voltar. Ele disse isso. E o avivamento, gente, por favor, é por isso que eu amo a igreja, eu sou muito orgulhoso dessa igreja. Algumas pessoas chegam aqui e podem até achar que a gente não é uma igreja que corresponde à mensagem, não é uma igreja que dá, eu vou pregar fora, gente, o povo, eu falo aleluia, eles dão glória a Deus, eu falo Jesus te ama, eles caem no chão e choram. Por quê? Porque a cultura de algumas igrejas e de alguns estados, eles correspondem à palavra, eles aplaudem, eu prego a mesma palavra, porque quando eu vou pregar fora, eu já prego as melhores palavras que eu preguei aqui. Eles dão glória a Deus, eles dão aleluia, dizem, mas na minha igreja não fizeram isso. Mal fizeram assim. Foi bom, pastor, hoje. Mas sabe o que eu vejo? Vocês recebem a palavra, vocês vivem a palavra. Vocês podem não ser tão expansivos assim, mas vocês bebem da palavra de Deus. Eu tenho o maior orgulho de pastorear vocês. Agora, queridos, é muito importante que nós tenhamos clareza do tempo profético dos últimos dias, que avivamento não é o Shumanaia, o Rakandalabacaia, o demônio se manifestando, porque alguém chegou e disse assim, pastor, não sei, parece que falta poder nessa igreja, porque eu não vejo nenhum demônio se manifestando. Irmão, o demônio nem pode entrar da porta para dentro, quanto mais se manifestar aqui. Tem gente que parece que só vê que tem poder se demônio se manifestar, se um paralítico andar, e ele não percebe que pessoas mortas estão revivendo, que há uma obra mais profunda sendo trabalhada de dentro para fora, é outra manifestação. Nos últimos dias, gente, não pense que avivamento é essa manifestação pública. O grande avivamento dos últimos dias é um derramar de amor no coração da igreja, que ela vai manifestar o amor de Deus para outros, e isso vai se refletir em salvação. É esse o avivamento dos últimos dias. Uma pessoa pode ter todos os dons, falar em línguas, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então, esse é o avivamento dos últimos dias, um avivamento de muito poder. Haverá sim, muitas manifestações, curas sobrenaturais, um manifestar de Deus, mas o maior avivamento virá pelo amor de Deus, através do amor de Deus. Então, a palavra de Deus continua, Jesus continua dizendo, versículo 15, e agora ele começa a destrinchar algumas coisas. Ele diz assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. É um assunto um pouco extenso, mas eu vou resumir para vocês sobre isso. Por isso é importante você ler Daniel, que nós colocamos ali, Daniel 9, Daniel 7, para que vocês possam entender o que Jesus colocou. Ele diz, gente, quem lê, entenda. Cristo está fazendo uma referência da palavra profética que Deus entregou a Daniel. E ele está dizendo assim, Daniel escreveu que no período de 7 anos, e isso é importante entender, porque Daniel usa a palavra semanas, porque antes os tempos eram contados por semanas. Então, quando você lê, você vai dizer, no meio da semana, porque uma semana era um período, então, de 7 anos, porque uma semana significava 7 anos, quando uma semana hoje significa o quê? 7 dias, mas Daniel está mostrando isso. Então, por isso que tem as 70 semanas de Daniel, e diz na última semana, no meio da última semana. Eu não tenho como explicar para vocês, porque não é o nosso ponto aqui, vocês estão entendendo? Eu não posso me deter nesse versículo, só preciso que vocês entendam o que é o sacrilégio terrível que Jesus fala, que é um sinal do final dos tempos. Por isso que Jesus está dizendo, ei gente, quando vocês virem, quer dizer, a geração do fim, vai ver o sacrilégio terrível e vai discernir, ei, esse
é o anticristo. Jesus disse isso, porque leia de novo, Jesus diz assim, ó, é tão importante isso, gente, muito importante. Para quem Jesus está falando? Ele está falando para os discípulos. Então ele está dizendo para a geração que vai estar no fim, porque ele diz, ei, quando acontecer o avivamento dos últimos dias, haverá uma geração lá que vai ver isso. Quando acontecer a geração do fim, essa geração vai ver isso. O que essa geração vai ver? A geração vai ver, ele diz assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Aonde é o lugar santo? O lugar santo é o templo em Israel, o lugar aonde Deus era adorado. Então Jesus está falando, e Daniel então, voltando agora, abrindo para Daniel. Daniel diz que haverá um período de 7 anos que vai se manifestar o iníquo. E o apóstolo Paulo diz que o iníquo é o anticristo, é tudo aquilo que se opõe a Cristo. E esse homem é um homem que vai se manifestar no poder de Satanás. Ele será tão sedutor, porque se há um período de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, ele seduzirá com paz, prosperidade, tão abundante, nunca vista antes. Ele vai dar um poder de compra às pessoas, ele vai fazer com que a economia, a tecnologia, a saúde, tudo seja o que a humanidade sonhou. Ele pegará o governo religioso, militar, político de todas as nações e fará um acordo com essas nações. Então, será poderoso. E ele começará a implantar o governo que se opõe a Cristo. Por isso é o governo do anticristo. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais à frente. Muitas pessoas dizem, é o Papa. É um absurdo isso, gente. Mas não vamos falar sobre isso agora, senão eu estou falando de Daniel. E Daniel diz, gente, quando vocês virem o sacrilégio terrível, gente, o que aconteceu? Alguns estudiosos dizem, essa palavra já se cumpriu, porque quando o general Antíoco, ele invadiu Israel e ele entrou no templo, isso 170 anos antes de Jesus falar sobre isso. Quando ele entra em Israel e ele faz o quê? Ele não destrói o templo, mas ele sacrifica um porco no altar de Deus. Aonde poderia ser sacrificado apenas ovelhas, ele sacrifica um porco. E ele entra no Santo dos Santos e ele sacrifica e derrama o sangue de um porco lá. Então eles dizem, isso foi um sacrilégio terrível. E algumas pessoas dizem, algumas bíblias estão falando sobre assolação. E uma das coisas que acontece naquele momento foi um sacrilégio terrível. Mas não foi o sacrilégio terrível profetizado por Daniel. Porque esse general não ficou 7 anos governando. E Daniel diz que ele governaria por 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele faria o sacrilégio terrível. Então, por isso que é importante, Jesus disse, quem lê, entenda. Ele poderia ter dito assim, porque isso já tinha acontecido, ele poderia dizer, gente, houve o sacrilégio terrível que já aconteceu. Mas Jesus não diz isso. Ele diz, quem lê Daniel, entenda, porque a geração do fim verá o sacrilégio terrível. Queridos, isso é tão importante. E alguém um dia numa aula perguntou para mim, pastor, você vai chegar no final dessa aula e você vai entender o porquê disso. Alguém tão assustado disse, pastor, isso é uma coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Porque se eles estiverem vivos, quando o anticristo se manifestar, pastor, eles precisam discernir que esse homem, quando ele fizer o sacrilégio terrível, porque, queridos, eu não sei se vai ser um porco sacrificado no altar. Eu só sei que ele vai reconstruir o templo em Jerusalém e ele vai entrar nesse templo, no santo lugar, e ele vai fazer algo abominável ali. E naquele momento, o líder das nações, a igreja vai discernir, é esse. Ela já vai ficar atenta pelo período de paz que está acontecendo. Ela vai já ficar
quando toda a tecnologia apontar para que o homem tenha uma tecnologia para receber a marca da besta na testa ou nas mãos. Então será um preparo de 3 anos e meio. Então ela vai ficar discernindo no espírito, enquanto muita unção está acontecendo, enquanto o evangelho está sendo pregado, enquanto Deus está liberando a igreja para fluir nos dons, na riqueza, em toda a prosperidade, em toda a liberação da manifestação sobrenatural, mas a igreja vai discernir, ei, tem alguma coisa muito séria acontecendo nos ares. Então esse líder vai começar a se manifestar, mas quando ele, de uma forma sedutora, tiver atraído muitos para si, ele vai lá no templo, depois de ter reconstruído o templo, porque não tem templo lá em Israel. Desde que foi destruído, a única coisa que tem lá, eu disse para vocês, é o Muro das Lamentações. Quem se apoderou do templo em Israel? Os muçulmanos. Até hoje, a mesquita de Omar está lá, no lugar que o templo foi construído. E para o templo ser reconstruído lá no Monte das Oliveiras, lá onde a mesquita de Omar está, o que vai precisar? Vai precisar de um acordo. Porque os muçulmanos não saem de lá em hipótese alguma. Esse homem vai se manifestar e vai fazer um acordo para tirar o templo de lá. E quando ele conseguir fazer isso, ele vai ser adorado por Israel, admirado por todas as nações, e até os muçulmanos vão se render a ele. Ele unirá a religião, e com isso, depois de 3 anos e meio, ele vai entrar e vai fazer o sacrilégio terrível. Jesus diz isso, a geração que ver isso, tenha atenção, porque é a geração dos últimos dias. E alguém perguntou, pastor, por que nós não ensinamos isso para as crianças? Eu disse, o pai precisa ensinar a criança a ter amor por Deus, e por amar a Deus ela vai ler a Bíblia, e quando ler a Bíblia vai se revelar a ela, e ela então vai ter discernimento no Espírito. Queridos, é mais do que um homem ensinando, nós precisamos ensinar os nossos filhos, a Bíblia ensiná-los. Nós precisamos conduzir os nossos filhos a esse lugar de conhecer a palavra de Deus. Por medo? Não. Alguém perguntou um dia para Mike Bickle, depois de você ter lido todas as palavras proféticas, que logo à frente Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E alguém pergunta para Mike Bickle assim, Mike Bickle, depois de você ter analisado profecias bíblicas, 40 anos de estudo, você acha, e eu perguntei isso a última vez para ele, quando ele teve uma reunião só com os brasileiros, porque eu já sabia da resposta. Ele disse, eu perguntei, Mike Bickle, você acha, porque eu não sabia quanto tempo essa pergunta tinha sido feita, porque está em um dos livros dele. E eu perguntei para ele há 2 anos atrás, perguntei, Mike Bickle, quando você acha que Jesus vai voltar? Você vai estar vivo? Eu vou estar vivo? Ele é todo sarrista, ele brincou assim, eu não sei quantos anos você tem, mas eu provavelmente não estarei vivo naquilo que eu entendo como cumprimento das profecias da volta de Jesus. Porque todos os sinais estão demonstrando que nós estamos indo para esse lugar. Mas eu não acredito que Jesus volte, e isso então é uma crença muito pessoal. Ele disse, eu não posso afirmar isso, porque realmente as coisas podem acontecer, porque a tecnologia não avança assim de uma hora para outra, gente. As coisas, elas avançam de uma hora para outra. Então, pode acontecer que em 2 anos, tudo mude, e simplesmente se manifeste o anticristo. Mas ele diz, algumas palavras proféticas precisam acontecer ainda. Uma delas já aconteceu em 1948, que foi a videira florescer. Eu vou falar para vocês um pouquinho à frente, quando Israel se torna uma nação novamente. Depois de mais de 1900 anos, Israel se torna uma nação novamente. E ele diz, então uma profecia já aconteceu, mas muitas outras precisam acontecer, especialmente relacionados ao Oriente Médio. E ele diz, a gente precisa entender as profecias do Oriente Médio, isso é para quem estuda o final dos tempos. Então ele responde assim, mas eu acredito que não seja menos de 50 anos, mas não seja muito mais de 50 anos. Então, ao olhar para isso, alguns na sala, sabe o que falaram? Os pastores bem sarristas, falaram assim, graças a Deus eu não vou estar aqui então. Gente, mas meus filhos vão estar aqui. Meus netos vão estar aqui. E eles estarão preparados
para se opor à marca da besta? Eles estarão preparados para dizer: pode fazer o que quiser comigo, mas eu não nego a Jesus em hipótese alguma, porque negar Jesus vai determinar a ausência do céu e a presença no inferno para sempre. Você entende que cuidar dessa geração é muito mais do que, passei por essa, não vou passar por esse tema, oh Deus, obrigado, porque eu não vou passar pela grande tribulação. Que isso, gente? Primeiro que a igreja vai ser gloriosa, primeiro que a igreja vai ser poderosa, primeiro que a igreja vai manifestar em sinais, e para ela, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: morrer é lucro. É lucro morrer. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E eu creio nessa geração, uma geração santa, uma geração poderosa, e é por isso que nós como pais não podemos negociar. Você vai ver lá mais à frente que a maior guerra no final dos tempos, anticristo vai querer adoração e Jesus vai querer adoração, e vai ser uma guerra de adoração. Ele vai querer tanta adoração que para ser adorado ele vai dizer: façam um acordo comigo e marquem os seus corpos com a minha marca. E Jesus vai dizer: a marca que eu quero de vocês é a que vai estar no coração de vocês, mas me adorem. Por isso que eu creio no movimento da sala de oração, porque nós vamos ensinar uma geração a adorar a Deus, vai abrir mão de todo tipo de sistema de música desse mundo, para adorar a Deus, para fazer dele o seu único Senhor, porque se a gente negocia com algumas coisas, por que não negociaríamos no final dos tempos com algumas coisas do anticristo? Pastor, é radical isso. Mas eu prefiro ser radical nessas coisas. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está dizendo: ei gente, quando se manifestar o sacrilégio terrível, e vocês virem isso, fujam. E daí vai ser o período da igreja se esconder. E então a palavra em Apocalipse chama algumas cidades de refúgio, porque a igreja vai fugir. Ela vai fugir para lugares longínquos, ela vai fugir para lugares onde ela vai se unir em oração, e ela vai se preparar para os últimos dias. E é por isso que a igreja primitiva, no momento de perseguição, eles iam encontrar a igreja, ela estava reunida em adoração, fortalecida. E prova disso, que quando eles tiravam a igreja dos lugares que eles estavam escondidos, aonde eles estavam, gente, e isso não aconteceu apenas um período depois que Jesus foi embora e depois tudo ficou bem. Foram 315 anos. 305 anos de perseguição à igreja. Foi tão violenta a perseguição da igreja, que quando Constantino, então tem um encontro com Cristo, com a cruz de Cristo, que era o imperador da época, tem um encontro com a cruz de Cristo, quando ele estava na sua cruzada, e ele então aceita Cristo como Senhor, e ele decide fazer o cristianismo, a religião de Roma. Ele diz: como que é o cristianismo? O cristianismo nunca teve, até 315, um templo. O cristianismo, depois que a igreja foi perseguida, eles pararam de se encontrar no templo, eles se encontravam em cavernas, eles adoravam a Deus nas casas, eles tinham encontros de oração, porque eles eram perseguidos por 315 anos. E alguns dizem assim: como pode um Deus bom trazer perseguição sobre o povo? Vai para a China. O mesmo Deus bom do Brasil é o Deus da China, sim ou não? Leia o livro O Homem do Céu. Um livro dessa grossura. Quantos leram já o livro O Homem do Céu? É uma excelente leitura, gente, para que você entenda o que é a igreja subterrânea da China. O Deus de 2007 no Brasil, com toda a liberdade religiosa, o Deus de 1999, com toda a liberdade religiosa, era o Deus que na China os missionários estavam morrendo, expostos, pregados em estacas. Era o Deus que a igreja primitiva, a igreja da China, estava escondida. E sabe quando a igreja foi proibida de adorar na Revolução de 40 ou 50 na China? A igreja foi para as casas. Ela era muito boa, a igreja da China, mas ela se tornou a maior igreja do mundo quando ela foi perseguida.
E essa perseguição durou por anos. E ao ler o livro O Homem do Céu, você vê a manifestação sobrenatural do Espírito Santo naquele lugar. E hoje a maior igreja de todas as nações é a igreja da China. E eles não estão nos seus templos, eles estão nas suas casas, perseguidos. Fazem batismo de madrugada, milhares de pessoas. No inverno mais violento. Então a perseguição, para nós do Ocidente, sabe o que é terrível, gente? Tem gente que pensa em não perseguição, porque a nossa vida é uma vida muito boa. E a gente pensa, Deus não pode fazer isso. 315 anos a igreja foi perseguida. Tanto que quando se estabelece a igreja católica romana, porque Constantino faz o quê? Ele diz, gente, a partir de agora, a igreja vai se tornar oficial de Roma. Em 315 ou 305, eu não lembro direito, o Constantino diz assim, então nós vamos institucionalizar, vamos colocar um sacerdote, e vão precisar uma língua, porque todas as nações estão aqui, vão escolher o latim. E então o que Constantino faz? Constantino decide colocar algumas coisas que eram muito peculiares da igreja. A igreja nunca teve uma mãe. Ele diz assim, mas por que vocês adoram esse Jesus? Então ele estabelece, e na verdade Maria é estabelecida só em 1500, não é antes, eu estou falando bobagem, é só em 1500 que a adoração a Maria é estabelecida pela Igreja Católica, ou 1300, procura no Google, ele vai te dizer quando que se estabeleceu a adoração a Maria, fica mais fácil, não precisa fazer isso agora. Mas em 315 ele faz toda essa institucionalização da igreja. E ele diz, gente, como vocês oram? Ele diz, então nós oramos dessa forma, nós vamos para as cavernas, nós oramos, e como vocês fazem isso? Nós usamos velas. Mas por que se usa vela na caverna, gente? Porque era escuro. E eles trazem as velas agora para o templo, porque se acreditava que teria que orar, se oração acontecia com vela. Então alguns rituais se estabeleceram por pura falta de informação, mas a igreja foi perseguida até 315. E nós precisamos entender esses ambientes culturais, históricos também, até para poder ter um pouquinho de embasamento da nossa fé. E nos últimos dias, gente, 3 anos e meio, nem são 300 anos, nem é uma vida, porque teve gente na igreja primitiva que nasceu, cresceu, passou a sua vida toda na perseguição da igreja. Tem gente na China que até agora não sabe o que é viver uma igreja que não seja uma igreja perseguida. Você está entendendo isso? 3 anos e meio, algumas pessoas podem se decepcionar com Deus, podem se ofender com Deus. E continua dizendo aqui, versículo 18, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Não vai ser fácil para essas mulheres. Não vai ser fácil para elas fugirem, para elas poderem lidar com toda essa questão. Orem para que a fuga de vocês, Jesus está falando para quem? Para a igreja, de novo eu repito isso, para os seus discípulos, porque, queridos, orem para que a fuga de vocês, no período do fim, não aconteça no inverno nem no sábado, porque inverno é um tempo duro, sábado é um tempo que o povo de Israel entendia, a gente está à vontade, a gente não está atento, a gente está descansando, a gente está num período em que a gente não está se preocupando com nada. Então, olha o que o Senhor continua dizendo, Jesus continua dizendo, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. É a pior tribulação de todos os tempos. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Terríveis serão aqueles dias. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa de quem, gente? Por causa de quem? Dos eleitos.
Aqui a gente começa a ver já que a igreja passará. Porque quem são os eleitos de Deus? A igreja. Gente, vamos pegar primeiro então aquela ideia do pré-tribulacionismo. A igreja sobe, os santos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, eleitos pelo Senhor, subiram. Ficaram os mornos na fé, os tabajara aqui na terra. Ficaram só esses aqui na terra. E o Israel, que é a nação que Deus ama e vai tratar com eles no final dos tempos. Você pensa, esses últimos anos, ele abreviou por amor à igreja. Se essas pessoas que abriram mão de uma fé consistente, nesse período que não precisava fazer nada, imagina se eles não serão seduzidos por alguém com espírito tão poderoso, que vai dizer, gente, é só uma marquinha. Você sabe, porque assim, gente, hoje a igreja abre mão por marcas muito menores, por acordos muito menores, por sedução muito menores, o que essas pessoas não fariam? Então a gente não pode considerar que esses sejam os eleitos. Os eleitos são aqueles que estão elegidos por Deus, desde que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus os elegeu. Seguindo aqui, versículo 22, vamos continuar. Se aqueles que não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Versículo 23, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Olha o que vai acontecer nos últimos tempos. Grandes sinais e maravilhas. Perdi aqui a minha leitura. Para que, se possível, enganar até quem? Para, se possível, enganar até os eleitos. E Jesus continua dizendo no versículo 25, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago, e quando ele está dizendo isso? Depois que a grande tribulação toda está acontecendo, os eleitos estão protegidos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali ou aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente, gente, olha isso, aí é um dos pontos mais fortes para nós que cremos que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Diz assim, onde que eu estou? Estou no versículo 29. Versículo 29. Imediatamente após, diga comigo, após a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? Após a tribulação daqueles dias, nos últimos momentos da grande tribulação, e daí você consegue pegar os 7 anos, e a gente consegue, não vamos fazer isso nessas 3 semanas, você consegue dividir esses 7 anos nos últimos, nos períodos mais fortes, onde as taças são derramadas, onde a ira de Deus é derramada. Então a gente consegue entender isso, mas você vai precisar ler Apocalipse e fazer um estudo mais profundo sobre isso, e quem sabe no próximo estudo que a gente fizer. Mas aqui está dizendo, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então, diga comigo, então, aparecerá no céu, depois de tudo isso, depois da tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, olha isso, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade a outra dos céus. É isso que Jesus vai fazer. Quando terminar a grande tribulação, o sinal do Filho do Homem, e nós vamos ver semana que vem, que sinal é esse? O toque da trombeta de Deus. O sinal vai acontecer, e ele vai reunir os eleitos, que fugiram para todos os lugares, e aqueles que já morreram, eu vou falar semana que vem sobre isso, aqueles que já morreram de todas as épocas, e aqueles que morreram durante a grande tribulação. O apóstolo Paulo diz, eles ressuscitarão primeiro, estarão com Jesus nos ares, e ele então vai recolher aqueles que estiverem vivos durante a grande tribulação, e permaneceram fiéis durante a grande tribulação, e daí nós continuamos isso semana que vem, amém? Deixa eu falar só uma coisa para vocês. Eu tenho muitos amigos que creem como a gente, tem muitos amigos que, como eu, creem por muito tempo que Jesus ia voltar antes da grande tribulação. Amigos que amam a Jesus e que têm igrejas lindas como a nossa. E um dia esse amigo perguntou para mim assim, um amigo que muito estudioso da palavra, diz, Márcio, por que você crê nisso? Eu disse, olha, você conhece toda a teologia que eu creio, eu não vou te explicar o porquê que eu creio nisso. Ele disse, mas por que você transicionou para isso? Eu disse assim, porque eu fui ler Mateus 24, e eu li as escrituras sobre a volta de Jesus, e realmente elas me convenceram. Mas eu acho que mais do que isso, eu brinquei com ele, não é verdade, mas eu brinquei com ele, é mais do que isso, é por pura esperteza. Eu disse, como assim, pura esperteza? Eu disse assim, gente, porque assim, eu amo pregar para a minha igreja, e eu preciso pregar uma linha teológica para ela. Então você imagina se eu estou pregando a minha vida toda para a igreja, e eu estou pregando, Jesus vai voltar antes da tribulação. Antes da tribulação. Ou se eu prego para a minha igreja, gente, Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. E de repente o que acontece é que Jesus começa a grande tribulação e Jesus não volta, e a minha igreja começa a passar pela grande tribulação, e eu com eles, e todo domingo eu tenho que voltar para eles dizendo assim, gente, na verdade eu estava meio enganado, e então o que aconteceu é que nós vamos passar pela grande tribulação. Agora, eu brinquei com ele, eu falei, agora eu estou pregando para a minha igreja, que a minha igreja vai passar pela grande tribulação, e Jesus volta antes, o que eles vão fazer comigo no céu? Eles vão dizer, pastor, ainda bem que você estava errado. Pastor, nós não passamos pela grande tribulação, top isso, não é, gente? Só tem lucro pensar, porque você vai estar preparado se tiver a grande tribulação, e se os nossos irmãos que acreditam que Jesus vai voltar antes, tiverem certos, a gente subiu, porque a tua fidelidade é maior, de qualquer forma, sim ou não? Então, eu brinquei com ele, é por esperteza, na verdade, dizendo, você é bom nisso, hein? Eu disse, meu filho, se prepara, porque a tua igreja vai dar uma coça em você, se eles passarem pela grande tribulação, e não tiverem preparados para isso, para discernir quem é o anticristo, para não saber a marca da besta, para não entender isso, gente, é por inteligência. Então, amém. Eu acho que a gente tem aí uns 20 minutos, para aqueles que querem, vocês estão liberados para irem, se vocês quiserem, nós temos uns 20 minutos.